Sobre as dificuldades do dia a dia. Boa noite, meus queridos. O Problema dos Outros no Ar, comigo, Karina Meng. Hoje temos um assunto super gostoso para a gente estar aqui falando. Tem sido cientificamente comprovado que a viagem oferece uma série de benefícios para a saúde mental. Fazer as malas, cair na estrada para conhecer novos lugares, experimentar novas comidas e descansar. As vantagens de viajar vão muito além do que um passeio longe de casa. E quem vai nos contar mais sobre isso são meus convidados de hoje, Renata e Felipe. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Kai. É um prazer estar aqui com você, na sua companhia, né, e na companhia dos nossos ouvintes. Que legal. Seja bem-vinda também, Renata. Obrigada, Kai, pelo convite. Boa noite, pessoal. E eu gostaria, começando, né, que vocês se apresentassem para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de vocês, né? Já vou avisar que eles são um casal, né? E esse casal tem uma agência, enfim. Conte um pouquinho para nós dessa história e sobre o trabalho de vocês hoje. Então, Kai, a gente costuma falar que viajar é o nosso estilo de vida, né? A viagem, ela me acompanha já há mais ou menos uns 10, 11 anos. E o Felipe embarcou comigo nessa há 3 anos para tocar junto à agência e montar aí roteiros para todos os gostos. Nada mal, né, Felipe? Viajar com a mulher. Eu tive uma oportunidade para poucos, né? A verdade é que eu já trabalhava também com viagem. Eu tenho a viagem presente na minha vida profissional há em torno de uns 5 ou 6 anos. Trabalhava com grupos, né? E por acaso era a Renata que facilitava isso tudo, né? Então, a gente só uniu o útil ao agradável, né? Depois, com a criação de uma nova agência, uma nova proposta, a gente embarcou junto. E hoje, então, vocês oferecem esse tipo de estilo de vida também para as pessoas que buscam esse momento de descanso, sair fora da rotina e buscar conhecer outros lugares. Sim, sem dúvida. A gente procura entregar o melhor possível, né? A gente tem como valor principal da empresa, para ser bastante sincero, que nós buscamos entregar o melhor momento possível para todo mundo que passa pela nossa vida, né? Que é o que a gente procura para nós também, né? Então, esse valor é só uma extensão da nossa vida pessoal para a vida profissional. Que bacana proporcionar isso para as pessoas, né? Eu tive até pesquisando. Eu, como psicóloga, eu sei o quanto é importante a gente fazer uma pausa, o quanto é importante a gente descansar e o quanto é bom também a gente viajar. Mas eu também encontrei números que mostram o quanto, de fato, isso faz a diferença na vida das pessoas. E olha que legal. De acordo com um estudo, mais de 80% dos norte-americanos que participaram da entrevista notaram quedas significativas no estresse logo após 1 dia ou 2 de viagem. Eu achei tão interessante isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas para valer a pena tem que ser 10 dias. Ou eu tenho que ficar, sei lá, 1 mês. E uma viagem de 1, 2 dias, que até o nosso próprio Brasil oferece tantas coisas lindas e maravilhosas, que às vezes em 3 dias tu faz uma viagem. E isso já tira a pessoa do cenário e já faz muitas mudanças, né? E eu acho que existem esses tipos de viagens que vocês também proporcionam. 2 dias, 3 dias, enfim, a quantidade que a pessoa está disponível. Sim, na verdade, a viagem perfeita geralmente é o tempo suficiente para a pessoa se sentir bem, né? Essa resposta vale a pena até eu copiar depois. A viagem, ela tem esse poder, né? Então, não necessariamente é uma viagem longa que vai te trazer esse prazer e também não necessariamente uma viagem muito curta, né? A verdade é que é algo bastante pessoal, mas a gente consegue trabalhar a experiência a partir de 1 dia, de meio dia, né? Porque grandes viagens não necessariamente são grandes distâncias, né? É que às vezes talvez as pessoas tenham essa percepção, né? Talvez eu também, como leiga fora, tenha percepções assim, né? Talvez eu vou buscar a agência para mim fazer uma viagem de 15 dias ou 20 dias, né? Às vezes, assim, bem capaz que eu vou procurar agência para um final de semana com 3 dias. E às vezes não, né? Até depois eu quero perguntar para vocês isso, né? O que realmente faz essa diferença quando a gente procura. Mas, além disso, também as mulheres que saem de férias pelo menos 2 vezes por ano apresentam um risco significativamente menor de sofrer um ataque cardíaco
do que aquelas que viajam a cada 6 anos. Olha que legal. O mesmo é verdade para os homens, né? Eles não tiram férias anuais, mostram um risco 20% maior de morte e 30% maior de doenças cardíacas. E o bacana é que às vezes a gente nem se atém a esses detalhes. A gente acha que viajar é só uma viagem, né? Só sair de casa. E na verdade não. Olha quanta coisa que muda a própria saúde da gente, né? E com a experiência dos clientes de vocês, o que vocês acham? Eles trazem algum comentário disso depois que voltam das viagens? Você tem esse feedback pós-viagem? Tô bem curiosa. O feedback que eu trago comigo, assim, é uma cliente minha que ela já faleceu há alguns anos, mas eu gosto bastante de fazer viagens de grupos de mulheres. E a minha primeira viagem de grupo foi para Buenos Aires. E as mulheres que me acompanham normalmente são na faixa de 50, 60, 70 anos. E numa dessas viagens, foi a primeira viagem dessa mulher, ela foi sozinha, sem o marido e sem os filhos, pela primeira vez. E ela chorou numa noite, a gente estava num jantar, e ela falou, gente, faz tanto tempo que eu não peço a minha comida, que eu fico assim, ó, com amigas, que eu converso. Ela ama a família, gente, né? Mas ter aquele momento para ela, junto com mulheres, foi muito especial. E sempre, quando eu soube assim que ela faleceu, eu fiquei bem triste, mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo de poder ter participado disso, de um momento tão ela, importante, de um momento né? tão legal, assim, é que lembrou ela o ser mulher, porque ela se arrumou toda, botou um salto, a gente foi jantar. Então, trazer essa feminilidade, lembrar ela o quanto ela era poderosa, de sair sozinha, de poder pedir um vinho, foi bem muito bacana. saudável isso. Muito saudável. Muito saudável. Que legal. Quer comentar, Felipe? Eu Se acho não quer que comentar, não tem problema. Contra dados científicos não tem muito argumento, né? Mas cientificamente está comprovado, né? Esse tipo de relação, e a gente poder criar uma ligação de alguma forma, como é o caso desse exemplo, para nós é muito importante, né? Faz criar valor no que a gente trabalha e faz a gente também de alguma forma contribuir com a sociedade de uma forma melhor, né? Transformar essa sociedade em algo mais gostoso, algo mais prazeroso, né? O que de fato a gente tem que buscar, né? Deve ser muito gratificante, né? Ter esse retorno assim, né? Ver o quanto proporcionou para a pessoa naquela que a viagem é assim, eles acompanham todo os clientes de vocês e no pós-viagem eles passam muito isso, quanto foi legal, quanto, né, viajar foi, deu tudo certo. Acontece também estresse durante a viagem? Acontece. O estresse cabe a você. Fala é o perrengue chique, né? Mas toda viagem, Ai, que adoro. normalmente, sim, pode acontecer algum cancelamento de voo, né? Furar um pneu de um carro, de um transfer, algo do tipo pode acontecer. E a gente tá aqui por trás para resolver. A maioria desses perrengues a gente tenta resolver antes de passar para o cliente, para que a viagem seja o mais prazerosa possível. Mas faz parte. Quando a gente está viajando também, os perrengues se tornam mais leves. Então é bem tranquilo, assim, mas a gente fica a dispor, né? Hoje eu ainda estava conversando com uma amiga da área de turismo e a gente comentou, a gente não tem férias, porque assim, os feriados que é pra gente descansar, os nossos clientes estão viajando, né? Nas nossas férias, os clientes estão viajando, mas ao mesmo tempo isso é muito prazeroso. Na verdade, assim, contratempos existem, né? E existem em qualquer situação. Mas muitas vezes, assim, ó, a pessoa tá cansada, estressada, louca para sair de casa e ir para viagem, e aí muitas vezes pode acontecer essas pequenas situações. E é isso que eu acho que até envolve mais o trabalho de vocês, né? Vamos tirar os estresses para deixar a pessoa realmente curtir a viagem dela muito bem. Que legal isso. E tem uma curiosidade que eu coloquei, assim, ó. Vocês sabiam que apenas o fato de pensar que você vai viajar, mesmo antes da chegada da viagem, já deixa a pessoa muito feliz? Um estudo mostrou que os efeitos da viagem não são sentidos apenas durante e após a viagem em si, o que também já proporciona bastante coisa. Mas, na verdade, ela também antecipa, né? A antecipação de sair de férias pode impulsionar o seu humor. As pessoas ficam mais felizes quando planejam férias. Que coisa boa, né? E também são mais positivas sobre a saúde, a questão econômica, a qualidade de vida, enfim. Então, começa muito bem antes disso. E aí eu fiquei pensando, né?
esses dois vivem planejando as viagens deles, as viagens dos clientes. Como é que é esse sentimento? Conta pra gente. A verdade é que... O trabalho de vocês é planejar. Justamente, a gente recebe essa demanda, né, e tenta organizar da melhor forma possível, mas a verdade é que uma viagem, ela inicia antes mesmo de a gente sair de viagem, né? A viagem, ela inicia na ideia, ela inicia no sonho, ela inicia na vontade, né, no desejo. Então, a gente toma muito cuidado com trabalhar esse desejo, porque é algo especial, né? Então para nós receber dessa forma e começar a trabalhar uma pessoa, a gente entende os sentimentos que podem surgir. Às vezes o sentimento, essa ansiedade frente a uma viagem, né, dessa realização, pode ser frustrada às vezes por um valor financeiro, pode ser frustrada por algum outro buraco que a gente encontra pelo caminho, né? Com certeza. E por outro lado, ela também pode ser muito bem trabalhada e pode ser muito bem projetada, sentimentalmente falando, de uma forma mais natural, de uma forma que conduza a pessoa ao prazer, né? Que de fato é o que todo mundo busca, né? De certa forma, essa felicidade na viagem. Então a gente toma esse cuidado de receber com muito carinho isso e ir desmiuçando e ir trabalhando de uma forma mais que minuciosa, né? Entendendo, porque todo o nosso processo gera emoções dentro das pessoas, né? Mas vocês planejar uma viagem, vocês praticamente vivem aquela viagem. Vamos planejar uma viagem, não sei, para o Egito. Aí vocês começam a ver hotéis, lugares, como é que é a temperatura. Não sei se vocês passam também para o cliente, tipo de vestimenta. Vocês vivem aquilo ali, porque para o nosso cérebro é isso, né? Quando eu trago memórias, lembranças, para o meu cérebro é como se aquilo fosse real. Então é como se eu estivesse vivendo aquilo muito legal, né? Quantos países vocês já viajaram mentalmente? Fazendo mentalmente planos? Muitos, inclusive... Além dos uma práticos, coisa engraçada, claro, né? Que como a gente acaba vivendo a situação, muitas vezes a gente embarca junto com os clientes também. Cria o sonho para nós também, essa forma, esse estudo, essa interação. Embarca junto com depois o destino. fazer também a viagem? Embarcamos junto com os clientes. Olha, que legal isso! Eu sempre digo que a próxima viagem para eu trabalhar mais feliz, né? Gostei dessa motivação. Para eu me motivar, eu preciso ter uma viagem em vista. Mas, assim, da parte da agência, né, pelo menos a que eu mais gosto de fazer é a montagem do roteiro, realmente, é estudar, é ver os hotéis, é ver a melhor logística, entender aquele país para poder entregar a melhor viagem e a melhor experiência para a pessoa, né? O que me completa, assim, que me faz transbordar. Eu gosto bastante. E quando a gente vê que a pessoa foi, né? Agora as fronteiras estão basicamente fechadas, mas tu vendeu uma viagem de 3, 4 países e a pessoa voltar e deu tudo certo, feliz, ela realizou aquele sonho, é muito gratificante. Para a pessoa é muito bom e para a gente também que participou daquilo, é uma explosão assim de sentimentos muito bons. É igual dar um presente, eu acho, né? É igual dar um presente. A gente fica mais feliz do que às vezes quem recebe. E como é que funciona? Já vamos entrar nisso aí. Se eu ir lá e quiser... eu tô com vontade de conhecer o Egito, né? Mas eu não sei nada do Egito. E aí, eu deixo tudo a cargo de vocês? Ou já tenho que levar meio que antecipado? Quanto tempo eu vou ficar? Isso aí, claro, né? Ou o que eu quero visitar? Ou vocês já me dão isso aí? Como é que funciona, assim, quando a pessoa chega e diz, olha, eu tenho em mente esse lugar, mas não sei nada demais? Sim. É natural que a gente faça uma espécie de anamnese, digamos assim, de cada situação, né? Como a gente trabalha nesse formato personalizado, a gente busca entender o que aquela pessoa gostaria, o que aquela pessoa deseja, qual o estilo daquela pessoa, né? Porque... O que eu estou buscando em ir para o Egito, né? Justamente, mesmo que tenhamos duas pessoas com o mesmo interesse, no mesmo destino, elas podem ter... especificações diferentes, né, do que elas gostariam de visitar, o que elas gostariam de viver, o que elas gostariam de emergir lá dentro. Então a gente trabalha desse modo, de buscar essa essência, o que essa pessoa gosta de verdade, para a gente entregar para ela. É claro, a gente investe muito também em viagens, porque é o nosso estilo de vida e, por acaso, o teu exemplo, o Egito, a gente já teve no Egito, né? Sim, eu vi fotos, por isso que eu até lembrei do Egito agora na hora. Por 2 vezes nós estivemos no Egito. Então, isso facilita também, né? Dentro de muitos países a gente tem parceiros, a gente tem empresas parceiras que ajudam a gente a entender melhor o destino, treinamentos e tudo mais. Então, geralmente a gente já estudou muito antes de receber a pessoa. Uhum. O lugar também, né? Sem dúvida alguma. Então, você já ter ido para o Egito 2 vezes, se torna muito mais fácil vocês trazer para mim o que aquilo lá vai me proporcionar, oferecer, lugares.
E isso é uma questão que vocês fazem questão de fazer. Sem dúvida alguma. É que pra gente, cara, a gente tá muito mais... estamos acostumados a fazer esse tipo de planejamento, mas às vezes É um olhar clínico, igual o nosso, assim, o de vocês é um olhar para viagem, né? Às vezes o cliente chega na agência e ele quer uma viagem, sei lá, pro Egito de 5 dias. A gente sabe que não comporta, a gente não consegue oferecer uma experiência legal. Então faz parte do nosso trabalho também apresentar para o cliente as propostas e explicar o porquê. Né? Por que precisa ser uma viagem de mais dias? Se eles só tem 5 dias para fazer essa viagem no momento, então vamos ver um outro destino que vai ficar legal, para que também ele não saia daqui para ir até o Egito e voltar frustrado porque ele não conseguiu realizar tudo aquilo que ele achou que ele iria conseguir, né? Então também faz parte do nosso trabalho apresentar para o cliente a melhor opção. Ou talvez dizer, espere as próximas férias, pega mais dias para poder ir lá. Isso mesmo. Sim. O nosso trabalho, na verdade, faz de forma muito robusta, né? A gente criar boa experiência, que é o que a gente busca de verdade, né? Então, esses detalhes técnicos, digamos assim, né? Faz parte de forma robusta, de verdade, do nosso trabalho. É legal, assim, até para as pessoas que estão ouvindo também, porque muitas às vezes têm o desejo, acho que agora até com esse tempo de pandemia, que a gente ficou... um ano, já vai dar mais de um ano e meio aí em casa, ou no máximo indo para uma praia mais próxima. Eu acho que vai emergir muito essa vontade de sair, de conhecer, de viver muito agora, né? E aí muitas vezes as pessoas têm essa vontade, mas já às vezes não buscam, né? Ou uma agência, ou um lugar por achar que não tem necessidade, ou que vão fazer o mesmo que eu faria fazendo sozinha. E na verdade não, né? Porque na verdade vocês já vão estar filtrando tudo isso, né? Tirando, às vezes, os problemas, erros, me corrija se eu estou falando algo que não é certo, né? Para facilitar muito essa viagem para a pessoa que vai. Sim, sem dúvida. A verdade é que em cada área existe um profissional, né? E a nossa área é o turismo, né? É claro que hoje a gente é bombardeado de informações, né? A gente tem o conteúdo à disposição, né? Mas é importante pontuar realmente que a gente estuda muito. Parece brincadeira, né? Mas a gente tem algumas horas durante a semana onde é tirado para estudos, para treinamento de países, hotéis e tudo mais. E é algo que a gente investe e se empenha muito. Por gostar também, né? É que daí facilita, né? De ver isso, então facilita bastante. Mas às vezes é um entendimento que, às vezes é igual as pessoas dizem assim, mas não precisa eu ir no nutricionista, porque eu sei o que eu não posso comer, o que eu posso comer. E às vezes não é só o comer ou não comer, né? Tem todo o equilíbrio das vitaminas, dos nutrientes, que a pessoa precisa colocar no cardápio dela. E às vezes ela corta coisas que são importantes, mas não tem esse conhecimento. E muitas vezes eu acreditar que eu também vou fazer sozinha e vai dar tudo certo, ok, pode dar certo. Mas pode dar 10 vezes mais certo com profissionais me auxiliando nisso. Sem dúvida, Cam. Um cuidado que a gente toma bastante na agência para que a viagem ela seja confortável também, né? Porque a gente acredita que quando a pessoa vai sair de casa para as férias, a viagem tem que ser pelo menos confortável. Então a gente toma todo um cuidado na hora de escolher a hotelaria, na hora de pegar um voo, um transfer. Então tudo isso é pensado com muito carinho. Às vezes a pessoa joga na internet, pega qualquer hotel, porque eu só vou para dormir, e na verdade não é isso. A gente, uma cama confortável, um chuveiro bom, né? Então a gente, eu falo que eu gosto de conhecer hotel e eu adoro realmente, porque eu gosto de ver de perto aquilo que a gente está oferecendo, para poder proporcionar uma experiência boa, de fato. E vocês buscam fazer isso, vamos conhecer os locais, para depois até estar oferecendo para os clientes isso. Muito, cara. Agora, na nossa viagem... viagem... que difícil isso, gente. Tô com dó deles aqui, acho que vou ter que mandar isso pra terapia. Muito difícil. Nesse ano a gente já passou da casa dos 30 ou 40 hotéis conhecidos. Já. Esse ano tu diz agora que a gente começou em janeiro? A gente foi pro Ceará em fevereiro. E aí, normalmente, eu que monto os nossos roteiros. Eu falei, Fê, tu é encarregada. Eu sou encarregada. Eu só falo pro Felipe o que ele vai fazer. Eu falei, tu nunca se incomodou com isso, então? Geralmente, o meu trabalho ele é mais técnico, de conversar com os executivos dos hotéis, de fazer vistorias e algo do tipo, né? Como a Renata tem essa expertise, tem esse gosto em especial de montar o roteiro, de ver a estrada, de ver isso. Tem um diferencial já dela. Então, a gente deixa pra ela fazer essa parte, dela. que é o que ela vive, né? Então...
cada um tem que fazer o que dá prazer, né? É verdade. Mas essa experiência foi bem legal, porque eu falei, Conta, olha, quero a saber. gente vai passar por 4 hotéis, pelo menos. Foi 4 hotéis, né? Esse do Ceará. Isso, Esse foram do 4 Ceará. hotéis, 5 estrelas, a gente foi pra inauguração, inclusive, de alguns, foi convidado. Muito Ai, legal que bacana. Aí eu montei e falei, aí, Fê, vamos sair eu e tu? Porque eu acho que ninguém vai querer ir junto com a gente, porque a gente vai acabar picando muitos hotéis. Talvez, eu gosto, né? A gente gosta porque é a nossa profissão. E aí, num churrasco, a gente comentou com um casal de amigos, e a gente vai embarcar junto nessa. Depois convidamos uma cliente, por fim a gente foi em 6 pessoas, e foi muito legal. E a gente teve várias experiências de hotéis diferentes, depois a gente ainda ficou analisando qual foi a melhor, qual a gente gostou mais. Então, Teve muito... jurado ainda? Sim! Teve pessoal que acompanhou. E o engraçado disso, né? Olha, a gente tá aqui falando de uma visão mais psicológica, né? Estamos falando de tudo aqui, nem te preocupa. Da viagem, né? E olha, a gente conheceu 2 pessoas novas, 2 mulheres do Rio Grande do Sul, que agora viajam sempre com a gente. Então a gente teve a oportunidade de trocar ideia, a gente teve a oportunidade de ouvir a vida dela, ela voltou dando um feedback muito positivo, que estava precisando daquilo, né? O outro casal que estava junto também, em um dos hotéis que a gente visitou, é um hotel que está assim... Não na moda, ele é da alta hotelaria brasileira, né? Ele não é histórico, ele é novo, que é o Carmel Taíba. A pessoa abraçava a gente e dizia assim, ó, obrigado por ter me trazido junto com vocês nesse hotel. Nossa. E não sei o que lá. Então, sabe, olha tudo Que que gera, né? não, Uma não tem dinheiro que uma pague brincadeira, entre aspas, né? Mas olha só o que gera, né? Que bacana, né? E a conexão das pessoas, né? Sem dúvida. Nossa. E, por um outro lado, o brasileiro é muito bom pra isso. O brasileiro, ele é caloroso, ele é receptivo. Super. Faz amizade fácil. Qualquer coisa é motivo para um churrasco, né? Isso é porque, assim, tem uma abordagem que a gente trabalha, uma teoria, que ela é, vamos dizer assim, o autor dela é americano, e lá na Europa ela não teve tantos resultados como teve aqui na América do Sul, porque lá o povo não é caloroso. E o maior foco dela, que é a terapia do esquema, é a parte emocional, é a parte mesmo de conectar com as pessoas. E aqui deu muito certo porque a gente é assim, né? A gente já vê a pessoa já se abraçando. Até terapias manuais, né, que funcionam aqui no Brasil, que não é muito comum fora do Brasil, né? A gente justamente por esse contato, né? A menos, claro, os asiáticos, né, que tem essa cultura, assim, da massagem, tem algumas outras atividades bem legais dentro disso. Legal. Também achei uma outra curiosidade que vou compartilhar aqui com o pessoal que está nos ouvindo. Será que ter um momento de descanso anual é mais importante que comprar bens materiais? Porque até as pessoas que estão nos ouvindo em casa podem pensar, né? Ah, mas o dinheiro que eu gasto numa viagem eu posso trocar de carro, eu posso comprar uma TV nova, eu posso reformar a casa. E a viagem vai ser dias e acabou-se. E a TV vai estar aqui anos comigo, né? Mas teve uma pesquisa que foi publicada até numa revista da Ciência da Psicologia, que ela descobriu que as pessoas também experimentam um aumento muito maior durante a fase de antecipação, de tirar as férias, quando comparado à antecipação de adquirir um bem material. Isso porque, quando viajamos, nós desfrutamos ativamente dessa conquista e criamos lembranças duradouras desses momentos, enquanto a satisfação de uma compra, ela é momentânea e passa, né? Logo, férias, descanso, sair de casa são os melhores resultados para a saúde da gente. E, de fato, é igual o dinheiro, né? Às vezes a gente quer um aumento de salário e daqui a pouco essa motivação, ela passa, porque tu já colocou mais despesas, orçamento, enfim, naquele aumento. Agora, quando se tem o reconhecimento profissional, quando se tem a foto no mural do funcionário do mês, aquilo ali desperta emoções e sensações que, de fato, são suas, eternalizam. E eu acredito que na viagem também aconteça isso, né? Até vou contar, vou pedir para Renata agora, vou deixar ela um pouco nervosa. Me conta um momento marcante em alguma das viagens que tu teve, assim. Que tipo assim, ai, Karina, foi tão diferente, foi surpreendente, eu não esperava. Pô, Cá, eu vou te falar Isso uma deve ser feijão com arroz pra coisa. te me contar. Não, eu vou te falar, pode até parecer meio bobo, mas eu amo Natal. Sempre gostei. Eu gosto de verdade. O Chega Felipe tá dezembro, eu concordando. decoro a minha casa inteira. O Felipe sabe, porque ele enche a casa de Papai Noel. E ano passado a gente teve o Casa da Montanha em Gramado, que o Papai Noel, por conta da pandemia, ele foi morar lá. Ah, ele foi dentro morar. de um hotel. E quando saiu esse pacote, a gente divulgou na agência, a gente levou alguns clientes. Eu falei, Fê do céu, eu preciso levar esse Papai Noel.
Tu me dá de presente de Natal. Ele tá morando na casa da montanha. E o Felipe, não, quando a gente tiver um filho, a gente vai. E eu, meu Deus do céu, eu preciso lá ver esse Papai Noel que ele tá morando na casa da montanha. E acabou que a gente recebeu o convite pra ir se hospedar no Casa da Montanha. E eu fiquei 5 dias lá. Quando eu botei o pé dentro do hotel, que ele desceu de pijama pra tomar café da manhã, eu chorei. Eu vi ele e ele era tão real. Eu pensava, meu Deus, as pessoas precisam ver esse Papai Noel. E foi uma das experiências, assim... Foi aqui do lado, foi uma viagem curta. E pra mim foi muito emocionante. Primeiro momento que eu vi ele, oi, bom dia, ho, ho, ho. Tu já se emocionou. Todo decorado. Eu fiz o conto do Papai Noel, eu fui de pijama, eu tomei café da manhã com o Papai Noel. Eu levei o Felipe depois pra lá com as minhas sobrinhas pra passar uma noite no hotel com o Papai Noel. E foi muito marcante. Foi mágico. Né? Foi mágico. Porque me trouxe a minha infância, me trouxe sentimentos, assim, muito bons. E eu fiquei muito emocionada, de verdade. De todas as viagens que tu fez, essa foi uma que te sensibilizou muito. Foi, bastante. Que é a fala do Felipe, né? Cada um, com as suas viagens, vai ter conforme as suas experiências, né? Olha que lindo isso. E às vezes não precisa a gente ir longe, ou às vezes ir perto, enfim, indiferente, mas vai muito realmente do que é importante pra gente. É mesmo. Que lindo, tô aqui imaginando o hotel com o Papai Noel. Esse ano ele vai estar de novo no Casa da Montanha. E foi muito legal que de lá, vários amigos já falaram, ano que vem eu vou levar o Papai Noel. Porque até o Felipe, que não queria ir, foi depois e se encantou, né? Confessa que tu também cedeu pro Papai Noel. Muito. Muito. Na verdade, é um trabalho lúdico tão grande e, na verdade, não só o lúdico, né? A pessoa em si do Papai Noel, que estava lá trabalhando, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, a gente teve a oportunidade de conversar bastante tempo, assim, nos bastidores e tudo mais. Ele faz um trabalho muito bonito de conscientização, né? De humanização, de certa forma, a partir das crianças. Olha que legal. Né? Então, veja bem a grandiosidade desse projeto, né? A gente encanta adultos, né, e transforma crianças a partir disso. Então, ele falava muito, assim, sobre a generosidade, o respeito, né? No conto à noite, todas as criancinhas sentadinhas ali com os pais e ele falando de respeito, falando disso tudo. Então, foi de fato mágico. Não tem como não se tocar. Não tem como não surgir alguma coisa muito, muito gostosa. Legal a gente se permitir, né? Se permitir viver isso. Tu se permitiu, por mais, como tu disse, por mais bobo que às vezes fosse, ou por mais singelo, mas eu me permiti viver aquilo ali porque pra mim era importante. Eu tava em êxtase, cara. Foi incrível. Na última noite que o Felipe foi, eu falei, Fê, traz o meu pijama que vai ter o conto do Papai Noel e eu vou ir de pijama. Aí eu fui bem de pijama e subi. Foi incrível. Uma inesquecível. E é muito engraçado, olha só. Isso deve ter foto depois no Insta. Quem ficou curioso, gente, quem ficou curioso depois, no final, eles vão passar o Instagram depois, vocês vão lá espiar as fotos da Renata de pijama com o Papai Noel. E olha que engraçado, né? Há muitas pessoas que têm sonhos e a gente acaba descobrindo a partir das viagens. No ano passado nós tivemos senhorinhas aposentadas que o sonho era ir pra Disney, elas foram pra Disney e voltaram maravilhadas. Sério? Que é coisa de adolescente, digamos, de passagem. Nós tivemos hospedados na reabertura, fomos convidados para a reabertura do Copacabana Palace. Encheu de mensagem de senhoras em especial, né, que viveram a época de ouro daquele hotel, dizendo, meu sonho é estar ali. Meu sonho é entrar ali, meu sonho é ver isso. Então, assim, ó, vem comigo que eu vou fazer por vídeo. Depois vem na agência que a gente vai conversar que eu vou dar um jeito. E até agora uma outra senhora que tem 60 anos, né, 50 e... Uma senhora muito querida, amada. O sonho dela era ir pro Rio de Janeiro. Tá. Né? Ela chegou na nossa agência com um perfil um pouco diferente do que a gente trabalha, né? A gente tem um perfil de cliente, um perfil de hotel que a gente utiliza e a gente resolveu abraçar ela e dizer assim, olha, é teu sonho, então a gente vai junto. E não importa quanto vai custar, vai sair daqui. Né? E a gente tá trabalhando. Agora, ela não sabe, espero que ela não esteja ouvindo, ela vai ganhar uma série de passeios lá no Rio, né? Que massa então, isso, que fantástico. Olha só que grandioso, ela saiu de lá chorando, ela chorou porque não tem ela como não tocar com as emoções. Não tem como, não tem, é impossível. E a gente viaja junto e o presente maior ainda, né, sem demagogia mesmo, é tu ver aquela pessoa chorando na tua frente e dizer assim, ó, eu realizei e tu tá ali, assim, ó, eu pude ajudar, eu fiz o possível, que dava dentro pra mim. Passei parte dessa... Sabe? Nossa. Não, vocês contando agora, eu fico imaginando, de fato, é lidado com os sonhos, a imaginação, né? Desejos. Sim, veja bem,
imagine que uma viagem é muito além dos sonhos, é o tempo que o pai pode passar com o filho. Uma mãe que trabalha muito pode estar com a família dela. Sabe? Eles merecem aquilo. É verdade. Todo mundo trabalha para isso. Sabe? E a gente tá com essa delicadeza na mão, né? É engraçado porque muitas pessoas não enxergam dessa forma, mas é muito claro. É um Pra gente isso é um autocuidado, momento né? especial. É um momento. E se a gente trabalhar da melhor forma possível, a gente vai conseguir criar um momento especial que ele merece e talvez ele vai voltar sempre falando. Né? Porque uma viagem... Gente, vamos todo mundo viajar. Negócios à parte... É uma coisa que sempre está na roda de conversa, né? Eu fui para isso, eu fui para aquilo, sabe? Eu conheci isso, tive essa experiência, tive aquela. Fantástico. Mas a gente continua as viagens depois do nosso intervalinho. Cara, essa mulher do Rio... Pode falar? Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp 991564777. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999150433. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltamos num papo gostoso hoje aqui, falando de viagens. Já tô louca para ir lá e elaborar minha viagem, fazer o meu plano com esse casal maravilhoso. Mas assim, ó, uma coisa legal também é sobre as viagens mais longas, né? A gente falou várias aqui perto, mas também viagens longas para outros países, né? Uma pesquisa também descobriu que se você estiver em um país estrangeiro, isso às vezes pode colocá-lo fora da sua zona de conforto. E como, né? Por isso, precisará se adaptar a essas diferenças. Esse desafio, segundo esse estudo, fortalece a dimensão de abertura para a nossa personalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa adaptação torna a gente menos reativo emocionalmente às mudanças do dia a dia. E assim, a estabilidade emocional, conhecer novas pessoas, também pode ajudar no desenvolvimento de uma característica mais cortês. Até a questão nossa, né, de desenvolver as habilidades sociais. O ato de viajar também pode impulsionar o nosso senso de empatia. Afinal, viajar para novos lugares, encontrar novas culturas, pessoas, é uma maneira brilhante de se conectar em um nível muito mais humano e nos tornar flexível em nosso pensamento. Até lembrei agora de uma história bem legal de um casal que eles queriam muito ter filhos. E quando chegou o momento deles de ter filhos, eles descobriram que não podiam ter filhos. E aí, eles fizeram um processo de coach, não foram clientes meus, e eles queriam, foi proposto para eles, né, o que os filhos acabam proporcionando, né, para os pais, assim. E aí eles trouxeram muito, assim, que era a questão de conexão, né, tipo, tu une muito quem é pai e quem é mãe. Tu une muito o casal em prol da criança. E o da questão do legado, né. E aí foi proposto para eles o que eles poderiam fazer que iria, né, trazer mais conexão para eles. E aí eles escolheram as viagens. E aí todo ano eles giravam o globo e escolhiam a dedo aonde eles iriam. Só o casal.
E aí eles passeavam de bicicleta, eles faziam várias atividades para conexão entre eles. E o quanto isso é importante, porque se tu for pensar assim, ó, tô num país estrangeiro, eu vou sempre me apoiar em quem está comigo, porque essa pessoa fala a minha língua, essa pessoa me conhece, é familiar, e através dela a gente vai se sentir forte para conversar, né, enfrentar aquela nova cultura. E agora ali isso eu achei muito bacana, porque de fato isso une muito mais, né, a gente e desenvolve também. E eu queria perguntar para vocês, vocês que vocês já viajaram bastante também por outros países, teve algum que deu assim, sei lá, uma surpresa, um choque de cultura, com pessoas assim que vivem diferente, que têm hábitos diferentes do nosso? Sim, nossa. Até a gente estava falando do Egito há pouco, né? O Egito é um deles. É um deles. O árabe, por si só, a gente teve no Egito, teve nos Emirados, em outras regiões também que predomina o árabe, né? Gente, o do Egito também tá lá no Instagram deles. Vão lá espiar as fotos do Egito. O árabe, ele tem uma cultura muito enraizada, né? Uma cultura religiosa e uma cultura própria, digamos assim. Bom, obviamente é própria, né? Mas eu quero dizer que o árabe, ele é muito árabe, digamos assim, É né? muito árabe. É comum que a gente veja aqui nesse mundo globalizado que por muitas vezes você enxerga alguns países como neutros, né? Há uma mistura muito grande. Por exemplo, a Europa, você encontra muito brasileiro, encontra muitas pessoas de outros países, e isso cria uma certa neutralidade. Olha que O que interessante. por muitas vezes tu não encontra em alguns países árabes, né? Salvo, por exemplo, Israel, que são muitas culturas diferentes ali, judeus, muçulmanos, cristãos, entre outros. Muito dos países árabes que a gente passou eram de predominância islâmica. Então, aquilo já é uma cultura muito diferente pra gente. Aqui no sul do Brasil não é grande isso. Entendi. Sabe? Então ela choca bastante, porque você vê como as mulheres permanecem naquela cultura, como os homens têm alguns movimentos. A própria língua, eles não abrem muito a línguas estrangeiras, né? A gente já passou por países que teve dificuldades, por exemplo, de falar o próprio inglês. Sim, que é a né? língua universal. E aí sim, une o casal, porque a gente era obrigado a conversar nós dois, porque não conseguia mais conversar com ninguém. Verdade. Né? Então, para mim, em especial, os países de cultura árabe, os árabes, foram mais chocantes, assim. Porque Deu a gente bastante. precisou adentrar de verdade, sabe? E nessa viagem que vocês fizeram, vocês ficaram quanto tempo lá? A primeira vez que a gente foi pro Egito, a gente ficou 7 dias. E agora foram 12 dias. 12 dias. Aí foi uma viagem mais completa de conhecer basicamente assim o país todo, né? Muito legal, a gente tem uma culinária engraçadinha. Nada de nojinho ali. Eu costumo dizer que é importante que a gente não viaje numa bolha, né? A gente esteja aberto a receber a energia daquele local, a entender aquilo, a viver aquilo de fato, porque não é interessante que a gente volte mesmo, né? Eu acho verdade. que assim como a água do rio que já passou, como os filósofos diziam, né? Quem vai para uma viagem e volta, não volta o mesmo também. Agora nessa última viagem do Egito, cara, eu ainda comentei com o Felipe que eu voltei um pouco enjoada do tempero, porque era muito forte, né, o condimento, mas assim, eu experimentei. Eu voltei sabendo que eu não gosto, mas porque eu experimentei. Exatamente. Então, né, a gente se permite experimentar basicamente quando a gente viaja, pelo menos um prato típico do local, ficar em um hotel que não seja de grande rede, seja um hotel mais local para te viver aquilo, né? A regionalidade da coisa. Isso, pra te sentir como é. Teve quando a gente foi pro Egito a primeira vez, o primeiro hotel que a gente ficou, o café da manhã, ele vinha na mesa, né? Ele era à la carte. E aí serviu tomate, pepino, pão. No café da manhã? No café da manhã. E assim, não tinha um presunto e um queijo. Era aquilo que tu tinha pra comer, porque era um hotel local. Não era uma grande rede americana. Ou seja, é comum, né? Eles a gente tomou o café da manhã deles. É natural, sabe? Por exemplo, uma coisa que me marca muito nesses países é acordar pouco antes do sol nascer com o chamado das mesquitas para rezar pela manhã. Para oração. É verdade, lá é forte essa questão da oração. É muito bonito de verdade mesmo. E vocês assim, acordaram? Acordava, imagina. Tem muitas mesquitas, né? Então, próximo dos hotéis, como a gente busca conhecer as redes internacionais, que a gente já tem um certo trabalho há muito tempo, né? Em principal esses hotéis 4 e 5 estrelas, a gente também busca se acomodar em hotéis locais. E geralmente perto de onde estão esses hotéis locais, estão onde as pessoas vivem, né? Então,
é muito marcante, assim, acordar pela manhã com o som da mesquita, né? Não consigo lembrar agora o nome da pessoa que faz esse trabalho, né, dentro da mesquita, mas acordar com isso é muito marcante, é muito gostoso, sabe? O cheiro, o incenso que eles exalam de manhã. Entender também, legal. né? Porque eles têm motivos para determinadas condutas, né? Sim, que justamente. legal. Inclusive, por todos os países onde a gente passa, geralmente a gente tem guias locais e historiadores acompanhando a gente. Em 99% das nossas viagens, a gente contrata uma pessoa dessa. Para quê? Para explicar de verdade pra gente. Para entender. Justamente. Qual é a Então, a história. gente teve no Egito, a gente foi na mesquita e lá uma pessoa explicou pra gente por que se fazia cada coisa e de tanta forma. E isso acaba até quebrando preconceitos. Nossa, né? gente, que legal. Uma visão limitada que você tinha sobre uma religião, Sim. você começa a entender que existe uns porquê daquilo. pequena parte que é radical. E a religião por si só, ela é fundada do amor. Né? Então, quer dizer, quebra esse paradigma pra gente e traz uma visão de mundo diferente, que a gente traz pra Criciúma e entrega pras pessoas. Muito legal. Porque se permite. Já verbalizaram que, olha, senti falta de viagens o ano passado. Tinha o costume de viajar 1, 2 vezes. Hoje ainda teve um que ele frisou. Karina, ano passado, eu tava assim, ó, me preparando que ia ser o ano. E todo ano eu viajo 2 vezes e eu não viajei, eu tô mega frustrado. E como é que tá, gente, com essas pandemias, essa questão das viagens? Como que vocês têm acompanhado isso? O pessoal tem conseguido viajar só interno, não externo? Como é que tá? Dentro do possível, as pessoas têm viajado. Infelizmente, a gente realmente teve pessoas que foram frustradas, né? A gente está falando até agora de sonhos e tudo mais. Nós tínhamos grupos para vários países e eles foram frustrados. O nosso trabalho foi minimizar isso de alguma forma, né? Mas hoje em dia é quase uma questão de humanidade, né? De hombridade com as pessoas, a gente trabalhar, fazer isso, né? Não só nós, mas de contrapartida também das pessoas que estiveram com a gente. O nosso setor foi muito impactado. Foi. Né? Mas sim, existe possibilidade de viajar e de viajar de forma segura, né? Então, foi muito trabalhado o Brasil, né? O Brasil tem bons hotéis, o brasileiro sabe trabalhar o turismo, né? Dentro do possível, viagens internacionais estão acontecendo, são passíveis de mudanças de regras, sim, né? Mas é possível, sabe? Tá dando para viajar, a gente está sendo uma que foi frustrado, ainda uma boa experiência, né? Para que as pessoas passem de alguma forma por essa pandemia que chegou e passem da melhor forma possível. Agora que eles liberaram, né, acho que 25%, depois 70%, os hotéis estão recebendo, né, estão abertos e adequados já para o pessoal. Ah, eu quero viajar ainda esse ano, né, porque depois que vacinar todo mundo, ainda vão ver se vão liberar, né? Sim. Mas ainda dá para procurar e tentar ver lugares para viajar. Dá, sem dúvida alguma. Muitos países internacionais já estão recebendo. É o caso do México, é o caso de Dubai, o próprio Egito. Tá aberto, entre outros, né? E até é importante pontuar, por exemplo, a gente viajou bastante durante essa pandemia, inclusive, para fazer inspeções de hotéis, né? Como eles estavam reduzidas as capacidades, para nós era muito mais fácil ter acesso. E existe alguns selos de qualidade, né, de segurança e tudo mais, que alguns hotéis seguem à risca. Até no nosso Instagram tem, em especial o Nanai, que é uma rede bem bacana aqui do Brasil, e mostra como eles trabalham isso, sabe? Desinfectando o hotel 2, 3 vezes por dia, com espaçamento, trabalhando no filtro do ar-condicionado. Porque às vezes a gente acha que como é uma estrutura grande, às vezes eles não dão conta, né? Não, existe todo um trabalho de cuidado e diga-se por passagem, né? Muitas pessoas às vezes criticam o brasileiro. O Brasil está sendo um dos países mais difíceis de entrar. Né? Veja bem, a gente tem liberdade para ir, por exemplo, para o México, mas para voltar para o Brasil a gente precisa de exame, mesmo sendo brasileiro. Né? Então o Brasil tem tomado esse cuidado. A gente se atrapalha um pouco por alguns problemas internos do país, sim. Mas o Brasil e o brasileiro, de certa forma, tem bastante cuidado com Tem isso. se adaptado a isso. Tem. Que bacana. Eu tinha escutado até uma frase e até achei interessante trazê-la hoje, né? Viajar não é um luxo, é um investimento em saúde. Até a gente comentou isso antes, né, Felipe? Que é uma coisa assim, ó, de autocuidado, né? Só que muitas pessoas pensam assim, ó, viajar é só para rico? Tipo assim, ó, eu tenho que ter muito dinheiro à disposição, uma reserva para mim viajar. Como é que tá hoje isso? Tem facilitado? Posso me preparar? Até esse meu paciente disse hoje, Karine, eu comprei para mim viajar ano que vem, mas eu já comecei a pagar esse ano. Isso realmente hoje está acontecendo?
né? Qualquer pessoa assim, ó, eu posso me programar, arrumar uma viagem. Como é que tá essa parte financeira? Costumo dizer que viajar é para quem tem vontade, né? Para viajar é para quem tem desejo. Então, existe métodos e modos de viagem de todas as formas, né? Tem quem viaja acampando, tem quem viaja de carro, tem quem viaja para hotéis 5 estrelas. Então, viajar, em especial, é para quem tem desejo. Alguns momentos vai exigir um recurso financeiro, de certa forma, até alto, né? Se o seu desejo condiz com aquele destino. Mas viajar é para todo mundo. Tem essa possibilidade. Hoje é muito fácil, assim como ter a casa própria foi facilitado, ter o carro próprio foi facilitado, carro hoje né? ficou muito fácil, né? Então, viajar é do mesmo modo. A diferença é que temos que tirar esse mito, né? Sem dúvida. A diferença é que as pessoas geralmente estão um pouco mais ligadas aos bens materiais, né? Então, quando tu consegue comprar algo num valor agregado e ele é algo físico, né? Concreto, é mais fácil de tu sentir aquilo. Apesar de que, como dizem os budistas, a impermanência daquele prazer é muito mais rápida do que quando você vive experiências, né? Mas é facilitado. Basta ter desejo. Tenha desejo, você pode viajar. Vai dar um jeito. Legal. Viajar também torna você mais saudável, aumenta a felicidade, a satisfação, diminui o risco de depressão, aumenta a criatividade, melhora a resiliência e infinitas coisas. Até eu me surpreendi hoje com tantas coisas que o viajar nos proporciona. E eu queria saber de vocês, assim, que dicas vocês dariam hoje para uma boa viagem, ou para quem pensa em viajar, que tipo de cuidados as pessoas deveriam ter. Enfim, vocês são os expertises da área. Bom, em primeiro momento, a primeira dica é se sinta bem para viajar, se sinta confortável, né? A gente passa por um momento delicado, então, se você possui inseguranças muito grandes, né? Busque uma outra alternativa, talvez espere um momento a mais, né? Em tempos de pandemia... Tem que estar bem à vontade. Justamente, é a primeira... Até porque a gente tem que curtir, né? Tem que usufruir. Sem dúvida alguma, é o primeiro item da lista. A gente precisa curtir. Viajar pensando em problemas é muito ruim, né? E, em segundo momento, dribla esses problemas, né? Como a gente pode driblar esses problemas? O uso do que a saúde indica fazer, né? Evite situações de risco e tudo mais. Passando, então, essa situação, em especial de pandemia, planeje, sonhe, procure profissionais. O planejar é importante. Sem dúvida alguma. Vou viajar ano que vem, daí quando chegar perto eu vejo. Não rola muito, né? Melhor antecipar. Não rola muito. O ideal é a gente ter espaço para que a gente consiga trabalhar, principalmente encontrar aquele hotel que eu tinha muita vontade, encontrar aquele melhor voo que vai facilitar a minha vida, né? Então, tenha em mente esse planejamento, né? Um planejamento entre 8 meses antes da viagem seria isso é uma boa dica. Certo? Porque o brasileiro é muito impulsivo, é muito imediatista, né? Eu quero decidir esse final de semana, vamos lá. Né? Não, eu acho que 8 meses é um prazo legal. Geralmente é onde a gente encontra a maior oportunidade de hotelaria e de aéreo, né? Onde a gente tem mais possibilidades, né? É claro que essa viagem impulsiva também é boa, né? Também, assim como a gente inventa uma festa do nada, um almoço, uma janta ou qualquer coisa, é importante. Mas entre 8 meses antes da viagem seria um período ideal para que a gente tenha mais possibilidades, né? Depois disso, é começar a curtir. Né? É curtir, é começar a preparar a cabeça para o que você merece, começar a preparar o pré-viagem, né? Que já é quase uma viagem, né? Começa a surgir as sensações, né? O prazer, o cérebro começa a trabalhar com a dopamina, entre outros hormônios que vão ser gerados aí, que vão te dar essa sensação de prazer. Renata, como é que é fazer as malas? Vê a temperatura antes, leva pra lá, como é que é? Então, eu fui aprendendo com os anos a fazer a minha mala, né? Para as mulheres de plantão que estão ouvindo, vale a dica. Hoje eu consigo viajar de maneira, assim, bem leve, com menos roupa, menos aglomero. Porque mulher, de coisas, né? A gente quer levar um monte de coisa. Uma mala enorme. Hoje eu já consigo viajar, ficava aí 8, 9 dias com uma mala de mão.
Mas... Uma mala de mão? Uau! A minha e um pouquinho da do Felipe, né? Mas, assim, ai, cara, tu vai fazer uma viagem, aí eu começo assim, eu falei, essa viagem eu não vou comprar nenhum lookinho novo. Mas aí começa a dar aquela sensação, eu vou viajar, vai ser tão bom, é uma viagem nova, um lugar diferente. Aí eu já compro um biquíni, monto uma mala, olha a temperatura. Uma coisa nova. Porque tu começa a sentir já essa felicidade, essa ansiedade antes, né? É verdade. Uma pontuação legal também, né, quando a gente fala não só de roupa, mas a gente estudar um pouco da cultura local. Geralmente a gente faz isso para os nossos clientes, né? Mas você vê, tem países que não pode mascar chiclete na rua. Olha só. É engraçado isso tudo, né? Dica Mas, então, ali, ó, voltando, né? Investigue, dê uma estudadinha no lugar. Justamente, estude, né? Não apenas o clima do local, mas as situações em específico, né? Isso vai facilitar na roupa que vai usar também, né? O Egito é um fato de que a gente precisa verdade. cobrir. Tem que cobrir. O busto, né? Em alguns lugares, outros. E é o homem também, né? O homem também. O homem também, não é só a mulher. Então, existem particularidades. Conheçam as particularidades. Ótima dica, gostei dessa também. Daí ajuda também a fazer a mala. Aí ajuda, sem dúvida, a fazer a Facilita. mala. Porque senão gera um estresse, a gente não quer gerar estresse na viagem. Sem dúvida alguma. Tem locais que não podem ser visitados se não está com a roupa adequada. Viu? Bem legal. E assim, gente, pra quem ficou mega inspirado em marcar a viagem deles, quem quer conhecer um pouco mais, né? Como é que faz pra procurar vocês? Deixe seus contatos, rede social, onde é que o pessoal acha vocês? O nosso Instagram é @viagedreams, viagem com J, e dreams de sonhos, porque é o que a gente proporciona. Ai, né, que legal. para as pessoas, realização de sonhos, pra gente também. E o nosso WhatsApp é 48 996 61 41 14 e o 99650 2692. Mas é só chamar ali no Instagram também, no direct, que a gente tá sempre respondendo, tá sempre disponível. Até de madrugada, porque como tem o fuso dos países, normalmente nosso telefone toca de madrugada quando a gente Sério tá com clientes isso? viajando. Eu vou viajar, vocês estão comigo e aí eu posso ficar enchendo o saco, então. Pode ficar enchendo o resolvo saco. isso aqui que eu quero relaxar. Normalmente, quando o meu telefone toca de madrugada, meu coração já acelera, porque eu penso, meu Deus, né, aconteceu alguma coisa. E às vezes é só o casal brindando, mandando uma foto feliz no restaurante pra contar. Aí tu acorda, olha, dá aquela palpitação. Mas acontece. Normalmente, quando os nossos clientes estão fora do país, a gente deixa um celular, né, no volume mais alto, assim, de madrugada, para, se precisar também, Dá o suporte. Dar o suporte. E estamos sempre à disposição. Que legal. E todas as fotos das viagens que eles comentaram, né? Do Ceará, lá do Egito, do Papai Noel, né? A gente vai ter que olhar a foto do Papai Noel. De fato, vale muito a pena conferir. E com certeza vale muito a pena também buscar, né, o trabalho de uma agência, ou pelo menos verificar como é que funciona, fazer uma conversa, ver como é que funciona, o que oferece, antes de fazer, porque eu acho que isso vai agregar e vai ajudar muito a diminuir também bastante a questão de estresse, né, ou contratempos que pode acontecer. Então, assim, foi muito legal falar sobre viagens, deu vontade de ir em todos esses lugares. E vou divulgar depois, ali quem me acompanha também no meu Insta, né? O Insta deles, para vocês também darem uma curtidinha e olhar lá. Mas o que é mais importante é, indiferente se for em outro país, se for dentro do nosso país, se for na cidade vizinha, se for numa praia perto, o que é bom é o descanso, é o desconectar, é o sair, né? Do mesmo cenário, porque isso é importante, é necessário, a gente precisa aprender a desligar. E hoje eu vejo que as pessoas estão com dificuldade disso. Parece que eu não estou produzindo, e se eu não sou produtiva, acaba vindo crenças, né? De que, de fato, eu não posso estar parada. E isso é um erro, né? Então, hoje, assim, o bem-estar humano, ele depende muito desse tripé mente, corpo, espírito. E se esgota se a gente, de fato, não proporcionar pra gente o que a gente precisa. E muitas vezes é isso, é respeitar o silêncio, é saber quando, de fato, eu preciso dar um tempo para minha cabeça, dar um tempo, às vezes, para aquilo que está muito, né, em cima, que eu não consigo resolver. E como vocês acompanharam, vocês viram que vale a pena até uma viagem de 1 dia, 2, 3, está valendo tudo. O que importa é viajar.
É se permitir, né? É se permitir. E se precisar disso, vocês têm essa dupla aqui que vocês podem contar com eles. Então, muito obrigado pela atenção, por compartilhar as histórias aqui comigo. Sejam bem-vindos quando quiserem voltar, contar mais histórias de Papai Noel no Egito. Com certeza todo mundo aqui vai gostar. E para vocês, a gente se vê então na próxima segunda com mais um quadro, O Problema dos Outros. Até lá!